Olá, boa noite. Está começando a segunda temporada do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada, quinta edição. Porte de maconha para uso pessoal. Descriminalizar não é legalizar e nem despenalizar. Veja a diferença. O STF decidiu nesta terça-feira descriminalizar o porte para uso pessoal. Nesta quarta-feira, o tribunal vai fixar qual é a quantidade máxima que configurará uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta terça-feira, dia 25, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Mas atenção, isso não significa que está liberado usar maconha no Brasil. Como disse o ministro Gilmar Mendes durante o julgamento, não é um liberou geral. O que o STF decidiu é que portar maconha para uso pessoal não será crime, mas a pessoa vai continuar tendo que responder por ato ilícito na esfera administrativa. Vai ter que assistir aulas sobre drogas, prestar serviços comunitários ou outras medidas socioeducativas. A decisão do STF não muda nada em relação ao tráfico de drogas, que continua crime passível de até 15 anos de prisão. O STF ainda vai decidir nesta quarta-feira, dia 26, qual é a quantidade máxima da droga que será considerada de uso pessoal. Com essa decisão sobre o porte para uso pessoal, o STF busca evitar a arbitrariedade na hora de um flagrante policial. Isso porque, hoje, o policial decide se a pessoa é usuária ou traficante, sem um critério objetivo para isso. Na prática, afirmam alguns dos ministros, o modelo de hoje leva a prisões de jovens negros e da periferia. Mas qual é a diferença entre descriminalizar, legalizar e despenalizar? Veja a seguir. Descriminalizar. Imagine que hoje uma determinada prática seja tratada como crime e seja punida na esfera penal. Se essa prática for descriminalizada, ela não mais será punida como crime, mas apenas na esfera administrativa. As sanções são administrativas e a pessoa não é condenada criminosa, mas a ação continua sendo ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Legalizar. Legalizar significa aprovar leis que permitem e regulamentam uma conduta, isto é, criar normas que organizam a atividade e estabelecem suas condições e restrições, regras de produção, venda, por exemplo. O Supremo não fez isso, porque não tem competência para aprovar leis. Elaborar novas legislações é tarefa do Congresso Nacional. O STF não liberou qualquer atividade relativa a entorpecentes, ou seja, uso de drogas, mesmo que individual, permanecerá como ato ilícito, contrário à lei e com sanções administrativas. Despenalizar. Já despenalizar significa excluir a pena de prisão para determinado crime. O STF entende que
Em 2006, quando o Congresso alterou a lei de drogas, despenalizou o crime de porte para uso pessoal. Isso porque, naquela ocasião, os parlamentares não previram pena de cadeia para o porte de uso pessoal. Fizemos uma pesquisa com alguns cidadãos da cidade de Campinas e a pergunta principal é esta: você concorda com a descriminalização do uso da maconha? Ouçam o que alguns cidadãos da cidade de Campinas têm a dizer sobre isso. Primeiramente, com relação à descriminalização, eu sou a favor, e analisando o que isso ia impactar na sociedade, na família por si só, eu acredito que na família a gente já tem muitos casos de dependência que não necessariamente são de maconha, né? E no geral os casos de dependência de outras drogas, como álcool, como até drogas ilícitas mais fortes, são piores do que a maconha, né? Eu imagino que se fosse regulamentado, além dessa parte de descriminalizado, a gente poderia ter um controle muito melhor do que se vende, do que se compra, né? Não seria tão simples tu conseguir quanto é hoje em dia. Assim como o álcool. O álcool hoje em dia não é uma coisa tão fácil de tu conseguir, tu sendo de menor. Então, consequentemente, também diminuiria as chances de uma pessoa de menor conseguir a maconha. E, ao mesmo tempo, o impacto que ela tem descriminalizada agora ocorre muito de muitas famílias terem pessoas, né, presas por quantidades que são insignificantes, que muitas vezes um pai de família foi pego com uma quantidade e ele vai ser taxado como traficante, mas na verdade ele não era. E isso pode ter um impacto muito grande, porque dessa maneira muitas das famílias que utilizam disso, dos pais ou das pessoas de famílias que utilizam disso de forma recreativa, né, como usuário, não precisariam ter medo de estar correndo risco de ir para a prisão, por exemplo. Então é uma segurança muito maior para todas as famílias, no âmbito de família. E no âmbito dos menores de idade, é algo que, assim como outras drogas, eles sempre estão propensos, né? Mas, acima de tudo, a informação e o conhecimento é importante para que, com isso, as pessoas decidam nas suas escolhas, né? Olá, eu sou contra a descriminalização e creio que isso não vai cooperar para que seja uma coisa satisfatória para a nossa juventude. Sem dúvidas nenhuma, todos os usuários de drogas vão sentir vontade de experimentar outros tipos de drogas, né? Quanto mais drogas tiverem disponíveis, liberadas, eles provavelmente vão querer sim experimentar outros tipos das quais eles já estão acostumados usar, né? Isso é o fim do mundo, é o fim dos tempos mesmo. Eu não acho que vai causar um bem, que vai fazer o bem para a população, para ninguém. Porque primeiro que tudo que é cigarro, né, que gera fumaça, faz mal. Faz mal para o pulmão, né? Faz mal para quem tem falta de ar. Eu acho que é geral. Então, tipo assim, eu acho que só pelo fato de gerar fumaça já não faz bem, entendeu? E a maconha é uma erva, mas é uma erva muito forte, cheira muito forte. É um cheiro insuportável. Então, por mim, não é viável para ninguém estar usando, não seria bom para ninguém. E eu acho que esses negócios aí, eu acho que não é o certo, entendeu? E a maconha não está liberada, né? Ela está descriminalizada, né? Ela não foi liberada. Então, o impacto atual disso para os jovens de hoje em dia é simplesmente o fato de você não correr o risco de ter a sua ficha suja por conta de uma coisa que não necessariamente você faz, né? Hoje em dia, antigamente, quer dizer, né? Muitas pessoas que
muitos jovens que utilizavam isso de maneira recreativa, muitas vezes tinham a sua ficha suja, ou até mesmo poderiam ter maiores problemas, né, com a polícia por uma condição que muitas vezes não era verdade. Às vezes só por ser enquadrado como um traficante a pessoa ia se ferrar. E infelizmente isso é algo que depende muito da sua classe social, né? Se você for de uma classe social maior, você não vai ser tão taxado como criminoso. Agora, se você for de uma classe social menor, é muito provável que as autoridades te enquadrem como um criminoso. Então, no meu ver, essa descriminalização, não a liberação, é muito importante para que a gente tenha uma segurança maior das pessoas que merecem e das pessoas que não merecem ser penalizadas, né, criminalmente por isso. Sim, com certeza. Você vai pro cigarro, muitos jovens, né? Não é todos, mas é muitos jovens que fumam primeiro cigarro. Os adolescentes, quando começam, né, se envolver com esses negócios, vai no cigarro, aí do cigarro vai pra maconha, e da maconha eles querem experimentar outras coisas. Que tanto que tem uns pessoal que quando eu vou fazer um trabalho com eles, eles começam a falar de bala. Ai, tem bala disso, tem aquele negócio assim, tem coisa que eu nunca nem vi falar que eles falam. Então, quer dizer, de uma coisa puxa a outra. Da maconha pra bala, da bala pra outra, da êxtase e assim vai. Então, é uma coisa puxa a outra sim e dá vontade de usar, sim. Uma coisa que parece que não está satisfazendo, eles não satisfaz só com a maconha e quer usar outro tipo de droga e assim vai. Entendeu? Assim é adiante. Então, o que eu creio que vai acontecer é que brechas vão ser abertas atrás de brechas, infelizmente, né? Esse é um ponto que abre margem para o direito ser confrontado de forma com que cada vez mais os nossos jovens vão ser afetados e, consequentemente, seus pais, seus familiares, né? É uma pena que essa abertura esteja acontecendo no Brasil, porque infelizmente vai prejudicar demais os nossos jovens, seja nas escolas, no seu trabalho, com seus familiares, né? Infelizmente, mas dependemos de que os nossos pais e familiares estejam sempre prontos a estarem perto dos nossos filhos, né? Para que nada de mais grave esteja acontecendo com eles. Eu, infelizmente, lamento essa decisão dos nossos juízes, né? Com certeza, né? Mas eu acho que o próprio uso já indeterminado de 40 gramas diária, que me parece ser pouco, mas não é pouco, é uma quantidade alta por ser diária. Ou até, dependendo da pessoa, ela consome isso daí com facilidade na metade de um dia. Então isso daí não vai ser coisa pouca para que um jovem esteja determinado a usar não somente outras coisas, mas a própria maconha em si. Isso daí vai ser destruidor para a família brasileira. Então, como eu disse no último áudio, é lamentável. Em primeiro lugar, assim, eu não estou falando por um ponto de vista pessoal, porque não sou especialista no assunto. O que eu sei é que eu escutei até numa palestra outro dia na Câmara que existem mais de 400 moléculas que são extraídas da cannabis e para uso medicinal, e cada uma delas tem uma função e uma aplicação na saúde das pessoas, né? E existem uma série de estudos já comprovando, né? Para questão de, por exemplo, quando a pessoa tem crise convulsiva, até mesmo assim processo inflamatório, crônico, depressão, enfim, existem estudos comprovando já que esse uso medicinal ele tem uma aplicação interessante até para pets. Recentemente mesmo um colega me disse que o filho dele utilizou a cannabis, né, para o animalzinho deles. Enfim, existe essa questão medicinal e existe a polêmica para a liberação da cannabis recreativa, né, que aí é uma outra pegada. E aí eu acho que é uma questão
profunda que a gente pode avaliar de vários pontos de vista. Tem a questão da legalidade, né, do controle da substância, como o cigarro, por exemplo, né, como ele foi legalizado e liberado, existe um controle das substâncias que são comercializadas, como o cigarro, né, porque hoje em dia já não se tem o menor controle do que se chama de maconha, né, vem um cigarro com milhões de coisas misturadas ali, e as pessoas consomem sem saber bem o que estão ingerindo. Aí tem a questão da consequência do uso para o psicológico, né, do usuário, e há quem diga que a maconha não causa dependência química. Eu particularmente, pela minha observação das pessoas mais velhas que fazem uso há muito tempo, principalmente quando eu morei em outro estado, eu tinha muitos amigos mais velhos que eu, uma década ou duas, que faziam um uso contínuo, e eu percebi que emocionalmente as pessoas não pareciam estar tão equilibradas assim, né? Existia sempre uma certa perseguição, uma certa... Enfim, isso era uma coisa de uma observação absolutamente pessoal minha. Então, eu pensava, mas será que realmente isso faz bem ou isso mascara alguma coisa que a pessoa precisa olhar, encarar de frente? Enfim, são percepções absolutamente pessoais mesmo, né? Então, o uso recreativo ele ainda precisa ser muito discutido, né? Quais os impactos, o que isso pode levar para as pessoas que têm uma predisposição a problemas psicológicos mesmo, né? Mas vai ajudar na questão da depressão, tá? Mas pode piorar se a pessoa tem uma tendência esquizoide. Então, tudo isso ainda precisa ser avaliado com seriedade pela ciência e também pelos órgãos públicos, né? E agora, se eu acho que é certo ou errado, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que para o uso medicinal, ok, sendo que seja tudo bem embasado, né, cientificamente, e não fique uma coisa meramente comercial de modismo, né, eu acho super válido. Agora, recreativo, acho que realmente a gente precisa ver e estudar mais a fundo, né, pegar os especialistas em ciências sociais, entender, né, quais as consequências sociais disso. Enfim, eu acho que é um assunto que a gente ainda precisa discutir e trabalhar muito em cima. Bom, sobre a questão de ser permitido, né, em caso haja liberação da maconha, que ela seja permitida dentro do ambiente escolar, eu particularmente, eu acho que é um pouco complicado pela questão de alterar a consciência, né? E é difícil você pensar num ambiente onde você está prezando pelo aprendizado, focando no aprendizado, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento do raciocínio lógico, do raciocínio crítico, né? Eu acho que, em tese, a gente deveria exercitar tudo isso a seco, né? Sem o efeito de substâncias de alteração de consciência. Claro, se as pessoas fazem uso de remédio controlado por algum motivo, é uma coisa, mas substâncias que tenham necessariamente como efeito a alteração da consciência, eu acho que ok para ambientes recreativos, se assim for decidido, mas eu acho que no ambiente escolar não, principalmente porque no ambiente escolar são crianças e jovens e eles estão em formação ainda, né? E acho que não tem como você dar, é como você estivesse dando uma arma para criança, sabe? Não tem ainda a formação cerebral e até emocional para administrar algumas coisas. Então, o ideal é que não. Dentro do ambiente escolar, todo mundo limpo, trabalhando essas habilidades de uma forma mais natural possível. Aí, quando a pessoa vai para a universidade, talvez numa idade mais madura, e com o próprio sistema fisiológico dela formado, ela possa escolher fazer o uso ou não de substâncias assim, né? Essa é a minha opinião totalmente pessoal, sem nenhum embasamento científico. Até onde eu sei, não tô com esses dados em mãos nem nada, mas é possível de descobrir rapidamente, né? Eu acho que no Google a gente consegue ter
essa confirmação é sim uma porta de entrada, né? Porque o traficante que trafica maconha, ele tá totalmente assediado, né? Até pela rede, né? Do tráfico e tal, a fornecer outros tipos de substâncias, porque ele já tem uma rede formada, né? Então ele vai ser pressionado a comercializar outras coisas. Se está ali disponível, né? É que nem quando a gente vai pagar uma conta na padaria e tem milhões de tipos de chicletinhos, de balinhas, de chocolatinhos. E aí você pega sem nem pensar, né? Tá fácil, tá disponível, uma compra por impulso quase, né? Quando essa oferta ela tá toda no mesmo território ali, na mesma, né, acessível para o consumidor da maconha, por exemplo, aí o vendedor vai lá e joga uma história e fala de um ácido, fala de uma pedra, enfim, não sei como é que funciona, mas eu acho que facilita, né? Eu acho que é uma ponte para outras coisas, porque tá tudo no campo da ilegalidade, né? Uma coisa é você comprar um cigarro eletrônico ou um cigarro convencional, você sabe que tá naquele mesmo campo, né? Embora não seja bom, não faça bem, ele tá no campo da legalidade. E a mesma coisa vale para maconha. Ela tá no campo da ilegalidade e ela é um facilitador, talvez, para essas outras drogas também, né? Que causam, inclusive, um nível de dependência química muito maior, né? Então eu acho que sim. Acho que ela é uma ponte, sim. Por uma questão de logística até. Plantas medicinais são alternativas no tratamento de diversas doenças. O uso das plantas medicinais é milenar e faz parte da cultura de povos em todo o mundo. No Espírito Santo não é diferente, sobretudo em comunidades tradicionais indígenas, pomeranas e quilombolas. O próprio Sistema Único de Saúde, SUS, reconheceu a importância dessa prática e validou uma lista com mais de 70 espécies com eficácia comprovada. As plantas medicinais são utilizadas de acordo com a sua especificidade. Geralmente são usadas aquelas encontradas mais próximas ao ambiente, são eficazes com baixo custo e fazem parte do princípio ativo de muitos medicamentos industrializados, explica a coordenadora estadual das práticas integrativas e complementares, Ana Rita Novaes. Goiaba, folha, indicação diarreia, usada também para amidalites, gastrites e infecções de pele, queda de cabelo. O fruto é muito rico em vitamina C. Guaco, indicação para resfriados e tosse, bronquite, rinite. Pode ser usado em forma de xarope associado ao poejo, aça-peixe, saião e agrião. Hortelã miúda, indicação tosse verminose e digestivo. Romã, indicação dor na garganta, conjuntivite e diarreia. Auxilia para a mulher a engravidar e é usada também como diurético. Inhame. Os tubérculos são indicados para tratar anemia, convalescenças, período de recuperação após uma doença ou intervenção cirúrgica, deficiência de cálcio e fósforo. A planta também é indicada para reposição hormonal em homens e mulheres e para afecções da pele. Propriedades terapêuticas, energética, mineralizante, anti-inflamatória, moduladora hormonal e depurativa. Limão, citrus e latifólia. É utilizado para diversas patologias, tais como reumático, infecções e febres, aterosclerose, combate ateromas, remove placas gordurosas das artérias, constipações, gripes, dores de garganta, acidez gástrica e única, alcaliniza o sangue, frieiras, caspas, cicatrizações, ajuda a manutenção de colágeno, hemoglobina, atua como antisséptico, entre outras. O limão possui uma substância própria denominada limoneno, capaz de combater os radicais livres. Malva, tratamento de infecções, prisão de ventre, afta, bronquite, catarro, dor de garganta, rouquidão, faringite, gastrite, irritação dos olhos, mau hálito, tosse, úlcera.
cataplasma com as folhas e flores amassadas, picada de insetos, feridas, abscesso, furúnculo. As propriedades da malva incluem sua ação adstringente, diurética, emoliente, expectorante e laxante. Sudorifica, emética, provoca vômito, diurética, antissetérica, indicado contra a dissenteria, estimulante, cistite, blenorragia, inflamações da boca, garganta, laringe e faringe, aftas da pele, inflamações, dermatoses, abscessos, furúnculos, picada de insetos, hidratante suavizante da pele, gastrite e úlceras. Manjericão, antifebril, diurético, estimulante, digestivo, sedativo, sudorífico, alfas, aumenta a lactação, dor de cabeças nervosas, espasmo, gases, gastrite, reumatismo. Maracujá, sedativa, antiespasmódica, sonífera, tonificante, refrescante, analgésico, antiespasmodótico, hipnótico, hipotensor e sedativo, combate ansiedade, nervosismo, estresse, insônia, dores e espasmos. Curiosidade sobre a nossa pele. A nossa pele é o maior e mais versátil órgão do corpo humano. Se pararmos para pensar, vamos ver o quão complexa e sofisticada a pele é. Ela tem, no mínimo, 4 funções básicas. Regula a temperatura corporal, é uma barreira contra micro-organismos, permite o tato e funciona como invólucro do organismo. A pele é o órgão que cobre todo o nosso corpo e cresce junto conosco. Mas você conhece detalhes sobre ela? Confira algumas curiosidades sobre a nossa pele. A pele pode ser dividida em 4 categorias: oleosas, secas, mistas e normal. Sua pele perde cerca de 50 mil células por minuto. A pele consegue liberar por dia 11 litros de suor e as únicas partes do corpo que não suam são as margens dos lábios, embaixo das unhas e os tímpanos. As impressões digitais só aparecem nos fetos no 3º mês de gestação. Ao longo da vida, perdemos em média de 47 quilos de pele. A pele tem 5 tipos diferentes de receptores sensíveis ao toque e à dor. As células são substituídas por outras novas a cada 28 dias. Depois dos 30 anos, a renovação das células torna-se 20% mais lenta. Na próxima semana, daremos continuidade sobre mais curiosidades com nossa pele. A droga da maconha. Para que você entenda melhor sobre este assunto, nós iremos um pouco mais a fundo. O uso de drogas na atualidade é uma preocupação global. O Relatório Mundial sobre Drogas, publicado em 2021 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, aponta que 275 milhões de pessoas usaram drogas no ano de 2019, e destes, estima-se que aproximadamente 36,3 milhões, quase 13% da população mundial, sofreram de transtorno por uso de droga. Isso corresponde a uma prevalência global de 0,7% para transtorno por uso de drogas entre a população com idade entre 15 a 64 anos, e um aumento destes transtornos em 18% quando comparado ao ano de 2016, sendo este dado o recorde de apenas uma das consequências do problema. No Brasil, segundo o último levantamento nacional de álcool e drogas, realizado em 2012, cerca de 6,8% da população adulta e 4,3% da população adolescente
declararam já ter feito o uso dessa substância, ao menos uma vez na vida. O consumo nos últimos 12 meses foi relatado por 2,5% na população adulta e 3,4% entre jovens e adolescentes, sendo que 62% desse público referiu a experimentação antes dos 18 anos. As Nações Unidas consideraram que os dados oficiais da América Latina possam estar subestimados, uma vez que o volume da maconha apreendido no Brasil está entre os maiores do mundo e o país não é um grande fornecedor para nenhuma região. O número de usuários é significativo, com mais de 1,5 milhões de brasileiros consumindo maconha diariamente, sendo a percentagem de dependentes de maconha entre estes usuários a mesma é encontrada em países com maior prevalência do uso. Tal condição extrapola as questões individuais e se constitui como um grave problema de saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da sociedade. Os serviços de segurança pública, educação, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos desdobramentos e consequências do uso das drogas. Popularmente conhecida como maconha, a cannabis sativa, um arbusto da família das Moraceae, é a droga ilícita mais usada mundialmente. O relatório da UNODC de 2021, previamente citado, aponta um aumento de usuários de maconha em 18% entre o ano de 2010 e 2019, e que no ano de 2019 haviam cerca de 200 milhões de usuários de maconha no mundo. Este número corresponde a 4% da população global com idade entre 15 a 64 anos. No Brasil, segundo o último levantamento nacional de álcool e drogas, realizado em 2012, cerca de 6,8% da população adulta e 4,3% dos adolescentes. Há robustas evidências na literatura científica atual de que o início precoce, a frequência de uso e mesmo o consumo eventual da maconha estão relacionados com a maior probabilidade de uso crônico, uso abusivo e dependência, além de enormes prejuízos econômicos, sociais e à saúde física e mental, não se tratando de uma droga inofensiva. Um recente estudo brasileiro com o objetivo de fornecer taxas de uso e de dependência de maconha, além dos fatores de riscos, revelou forte associação entre idade de início do uso de maconha e a dependência, ou seja, quanto mais precoce o início, maior o risco de causar a dependência química desta substância. Isso mostra a importância de intervenções de prevenção primária, priorizando o adiamento ou evitando a experimentação de maconha, e levantam o debate sobre política e legislação sobre drogas, reforçando assim a necessidade de restrições mais fortes ao acesso de adolescentes às drogas e a garantia de sua aplicação. Essas descobertas destacam os grandes riscos do uso de maconha, que são altamente relevantes à medida que o interesse médico, social e político pelos componentes da maconha, conhecida como canabinoides, continua a crescer. A maconha não é uma droga inofensiva, e o impacto da exposição precoce aumenta os riscos no futuro.